Meu nome é Paulo Davi e nós hoje estamos iniciando o comentário da Carta aos Romanos. Já temos feito isso através do Facebook, mas agora vamos começar a fazer através do YouTube. E nosso propósito é comentar aquilo que temos entendido com respeito à palavra de Deus encontrada nas Escrituras. E hoje queremos começar com o capítulo 1 de Romanos. E esse capítulo começa de uma forma bastante interessante, porque Paulo sempre se apresenta nas suas cartas. Em cada carta ele se apresenta de uma forma. E aqui em Romanos ele começa assim: Eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, escrevo essa carta. Deus me chamou e separou para ser seu apóstolo, a fim de que eu anuncie a boa notícia do Evangelho de Deus. Uma coisa que me chama a atenção aqui é que Paulo, ele se apresenta como servo de Jesus Cristo, na função de apóstolo. Então, a gente vê claramente que Paulo não tomava essa função de apóstolo, essa função do corpo de Cristo, esse serviço, como algo, como um título de nobreza dentro da igreja, ou como uma posição de superioridade. Ele não se apresenta como apóstolo, ele se apresenta como servo de Jesus Cristo, na função de apóstolo. E quando nós lemos as cartas de Paulo, a gente percebe que Paulo tem uma visão sobre os dons, os ministérios, como algo que Deus dá ao seu povo para servir uns aos outros. Então, Paulo ele sempre enfatiza essa questão do serviço, uma visão completamente diferente do que a apostasia traria no futuro, que seria os ministérios se transformaria em posições de poder, posições de comando. Paulo tem uma outra visão, sobre a autoridade, sobre a questão do papel dos ministros, dos servos, porque a palavra ministro significa servo, dentro da igreja. E ele se apresenta então assim. E ele vai continuando, aqui a partir do versículo 2, falando do desejo que ele tinha de visitar esses irmãos em Roma, e como Deus ainda não tinha permitido, Ele realmente gostaria de visitar esses irmãos, mas Deus não havia aberto uma porta, E aqui no versículo 8 ele continua, Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, pois no mundo inteiro se ouve falar a respeito da fé que vocês têm. Eu sirvo a Deus com todo o meu coração, anunciando a boa notícia a respeito do seu Filho. Essa palavra boa notícia é a palavra que nós traduzimos como Evangelho, O Evangelho de Jesus Cristo. Deus é testemunha, que digo a verdade. Ele sabe que eu sempre lembro de vocês e oro por vocês. E peço a Deus que, se for da sua vontade, Ele faça com que agora eu possa ir visitá-los. Então ele continua, falando sobre esse desejo de estar ali. E aí ele chega no verso 16, que é, sem sombra de dúvidas, o principal verso desse capítulo, o verso-chave. E ele diz assim, Romanos 1,16: Eu não me envergonho do Evangelho, daquela boa notícia, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem. Primeiro os judeus e também os não-judeus. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim.
Como dizem as Escrituras Sagradas, verá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Então Paulo, ele tem essa compreensão. Ele tem essa compreensão do Evangelho como sendo algo que, feito por Jesus Cristo, a salvação não é algo que vem de esforço humano, não tem nada a ver com algo que nós possamos fazer ou deixar de fazer. E Paulo vai demonstrar isso em toda a carta. Ele mostra claramente que o Evangelho, a boa notícia, é algo que vem de Deus para nós. É algo, perdão, é algo que foi realizado por Jesus Cristo e que cabe a nós somente crer. Crer naquilo que Jesus fez por nós. Porque a partir do momento que nós cremos, nós encontramos, perdão, paz e descanso nele, E Paulo vai explicar isso de forma melhor nessa carta que é conhecida como o Evangelho de Paulo, Porque Paulo vai expor o seu entendimento com respeito ao Evangelho. E uma das coisas que ele deixa muito claro é que esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. Nós que somos pecadores, Paulo vai falar bastante isso no capítulo 3 de Romanos, que todos os homens são igualmente pecadores, que todos os homens são igualmente perdidos e que todos os homens, nessa condição, não poderiam fazer nada para mudar essa condição de pecador, nem para agradar a Deus de alguma forma, de forma que Deus nos aceitasse por algo que nós fizemos. Por isso, o Evangelho é algo feito por Jesus, Jesus é o Filho amado, que realmente agradou a Deus, cuja vida, cuja obra realmente agradou a Deus. Ele fez o que Adão não fez, Ele fez o que nenhum homem fez. Ele viveu uma vida que agradou a Deus e é nele, que nós encontramos essa salvação. Mas vamos falar sobre isso mais na frente. E aqui, a partir do verso 18, o apóstolo Paulo vai tratar de um assunto que é justamente a questão da religião. De algo que nós encontramos em toda a história da humanidade, que é aquela ideia que o homem tem, que o homem carrega, que ele pode fazer algo para ser aceitável a Deus, E essa visão de um Deus que pode ser servido pelo homem, de um Deus que exige sacrifício, E isso inclui até o judaísmo, porque apesar de que Deus utilizou-se dessas coisas humanas, do homem compreender que ele precisava fazer sacrifícios para agradar a Deus, ele utiliza isso como figura de Cristo, Porque Jesus, quando foi morto pela religião, isso se converteu no verdadeiro sacrifício, E verdadeiro e único e suficiente sacrifício. Mas aqui ele fala, da idolatria da religião, de como os homens concebem um Deus que pode ser praticamente comprado, por sacrifícios. Um Deus que se agrada em sacrifícios. E essa é a principal característica da religião. Mas vamos ler isso aqui. Do céu se revela a ira, a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio das suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Deus castiga essas pessoas
porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhes mostrou isso. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isso é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, seus pensamentos se tornaram tolos e sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos e com pássaros ou com animais de 4 patas ou com animais que se arrastam pelo chão. É muito interessante essa psicologia da idolatria. Esses deuses que os homens concebem, que são a própria imagem deles, ou que são animais, ou coisas que o homem pode controlar de alguma forma. E esses deuses inventados pelos homens, eles sempre, né, dentro dessa visão de medo, né, ao invés de se compreender a Deus e ver quanto Deus ama o homem e ser agradecido, a relação da religião com os homens é sempre uma religião de medo, uma religião de ganância, né? Onde o homem ou ele está tentando ganhar o favor de Deus através de sacrifício, né? Ser aceito por Deus diante de sacrifício, ou então comprando alguma bênção de Deus através desse sacrifício. E aqui Paulo vai tratar, porque é isso que Paulo está tratando aqui, de algo que ele via no tempo dele e que em Roma era muito comum. Para você ver a que ponto chega a idolatria. Que não apenas fazia sacrifícios, né, de derramamento de sangue em altares para agradar ou comprar o favor desses deuses, mas havia uma prática, que é a prática que Paulo está tratando aqui, que era da prostituição cultual, que eram jovens, rapazes e moças que se dedicavam ao templo a se vender, as práticas sexuais, a prostituição, para ganhar dinheiro para o templo, né? Essa era uma oferta que era dada ao templo através da prostituição cultural. E Paulo então vai falar sobre isso aqui, e é disso que esse texto está tratando. E eu sei, esse é um assunto muito controvertido, que muitas pessoas acham que Paulo aqui está falando sobre homossexualidade, e eles têm uma visão que a homossexualidade seria uma espécie de maldição de Deus sobre a humanidade pecadora. Mas não é isso que o texto está falando. Ele não está tratando especificamente da homossexualidade. Essa era uma questão que acho que na época era uma questão muito complexa, né? Mas aqui está falando de prostituição, de se vender para ganhar recursos para o templo. E se o meu entendimento está correto, não é apenas a venda do sexo que é uma prostituição cultural, mas qualquer pessoa que utiliza seus dons, qualquer forma de culto que é utilizada para ganhar fundos, ganhar dinheiro, entra nisso que Paulo chama de abominação. Porque o nosso Deus, o Deus verdadeiro, não se serve dessa forma. A gente serve o nosso Deus servindo o nosso próximo. Ele de nada precisa. Mas o servir ao próximo é a forma que Deus estabeleceu para que nós possamos fazer a sua vontade,
Mas vamos continuar aqui. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorar e servir o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou às paixões vergonhosas. Que ele vai entrar nessa questão, né? O que é a idolatria? O que é essa ideia de se tentar ganhar o favor de Deus com sacrifícios ou tentar ser agradável a Deus através do sacrifício? E essa ideia de compreender a Deus, a sua própria imagem do próprio homem, como se Deus fosse um homem. Essa visão que as pessoas têm de Deus, como de forma humana ou de forma de animais ou estrelas ou qualquer coisa que são criaturas de Deus. E aí ele vai falar, pois até as suas mulheres trocaram as relações naturais pelas que são contra a natureza. E também os homens deixaram as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixão uns pelos outros. Porque era isso que acontecia nos templos em Roma. As pessoas buscavam os templos para satisfazer a sua sensualidade de uma forma totalmente abusiva, né? Utilizando de jovens, rapazes e moças para satisfazer os seus apetites, as suas taras, né? Sexuais. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros e com isso recebem em si mesmo o castigo que merecem por causa dos seus erros. Para Deus isso é uma abominação. Prostituição cultural, abuso, o comércio, né? Do sexo, utilizando com motivos religiosos, né? Como se Deus agradasse disso, né? E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. E aqui ele vai mostrando tudo o que a religião dos falsos deuses, os adoradores dos falsos deuses, fazem. De modo que eles fazem o que não devem. Estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras e malícia, caluniam e falam mal uns dos outros, têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos e vaidosos, inventam maneiras de fazer o mal,